Olá, povo de Deus, 30 de julho de 2023, 17º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Reis 3, de 5, depois 7 a 12, Romanos 8, 28 a 30 e Mateus 13, 44 a 52. Naqueles dias em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: Pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Salomão herda de seu pai Davi um reinado idealizado. O povo de Israel sempre se lembrará de Davi como o maior de todos os seus reis. Salomão então terá que se esforçar muito para dar continuidade a um reinado tão bem sucedido aos olhos do povo. Ele faz a experiência de sua indigência diante do Senhor, ao qual pede um coração compreensivo, capaz de governar o povo e de discernir entre o bem e o mal. Salomão desenvolverá a estruturação firme e sólida do reino de Israel. Ele se destacará por ser um rei empreendedor. Porém, nas entrelinhas da narrativa da história de Israel, se percebe que foi duro com os trabalhadores de suas obras, aumentando o nível de escravidão em Israel. Salomão organizou a divisão administrativa do território que herdou, dotou de grandes construções, das quais a mais emblemática é o Templo de Jerusalém, fortificou as cidades mais importantes, potenciou o intercâmbio cultural e comercial com os países da zona e incentivou e apoiou a cultura e as artes. Deve-se a Salomão o registro histórico da vida de Israel, pois ele, entre outras iniciativas, recrutou sábios estrangeiros, sobretudo egípcios, para a sua corte e rodeou-se de homens que se distinguiam pelo seu saber e expertise. Os sábios de Salomão coligiram provérbios, redigiram máximas de caráter sapiencial, deram instruções sobre as virtudes que deviam ser cultivadas para ter êxito e para ser feliz. Nesta fase também se redigiram crônicas sobre os reinados anteriores e publicaram-se textos sobre as tradições dos antepassados, ocupando um lugar fundamental no Pentateuco. O texto que hoje nos é proposto supõe todo esse enquadramento. O chamado Sonho de Gabaon é uma ficção literária montada pelos teólogos deuteronomistas, grupo que reflete a vida e a história na linha das grandes ideias teológicas apresentadas no livro do Deuteronômio, com uma dupla finalidade: apresentar Salomão como o escolhido do Senhor e justificar a sua fama de rei sábio. Romanos 8, 28 a 30. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor,
Desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os tornou justos, e os que tornou justos, também os glorificou. A carta aos Romanos é um escrito maduro do apóstolo Paulo, feito antes de sua visita e funcionando como preparação a ela. Nela, Paulo desenvolve o projeto de salvação com total centralidade na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo tem uma visão profundamente positiva que inclui a todos os que foram chamados ao projeto de salvação. A salvação é uma oferta gratuita de Deus a todos, basta aceitar seu convite e buscar uma vida santa e na justiça. Não podemos dissociar nosso texto de hoje do que vimos anteriormente, onde o apóstolo afirma que o Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. Mateus 13, 44 a 52, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e ainda haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? E eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Há 3 domingos nos debruçamos sobre o capítulo 13 de Mateus, onde nos deparamos com 7 parábolas sobre o reino dos céus. De maneira pedagógica, Jesus leva seus discípulos e a multidão a refletirem sobre as características do reino. Hoje temos a conclusão do capítulo, que nos traz um versículo que funciona como dobradiça do processo de adesão ao seguimento de Jesus, da parte daqueles que ainda estão apegados ao velho regime da lei. Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus não quer desprezar a tradição e vê como possível articulá-la com a novidade do Evangelho. Perspectiva essa que será alterada quando chegar o capítulo 23, onde a ruptura se apresenta como incontornável. Nosso texto traz 3 parábolas que aparecem em Mateus e com variações no texto apócrifo do Evangelho de Tomé. A parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede com peixes. Nosso contexto é aproximadamente dos anos 80, fim do 1º século, uns 50 anos pós-morte de Jesus. O entusiasmo primeiro já tinha passado, mas havia comunidades e cristãos aguerridos, enfrentando um ambiente hostil com perseguições. Mateus sente que é preciso renovar o compromisso cristão e chamar a atenção dos crentes para o reino, para suas exigências e para os seus valores. Com as parábolas do reino, Jesus recomenda aos seus seguidores que façam dele uma prioridade fundamental. Todos os outros valores e interesses devem passar para segundo plano, face a esse tesouro supremo que é o reino.
Podemos nos perguntar o que é viver tendo o reino dos céus como prioridade. Frente ao tesouro e à pérola, vemos claramente a proposta de Jesus. Vende todos os seus bens e compra o campo onde está o tesouro. Vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Significa deixar tudo pelo reino. Salomão é idealizado e apresentado como o homem sábio que soube pedir a Deus o essencial e viver pelo reino. Fazer do reino nossa prioridade absoluta nos leva a deixar tudo o que temos e somos, para vivermos buscando somente Ele. Como nossas comunidades cantam, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Um beijo no seu coração.